Meus irmãos, nós hoje vamos estudar um pouco da palavra de Deus, que esses ensinamentos santos são muito necessários. Eles nos dão uma abertura espiritual muito grande. Faz a gente entender o que temos de fazer para recebermos aquilo que é direito nosso. Sem esse entendimento é impossível você chegar diante de Deus. Nós vamos hoje estudar o Salmo 119. Nós temos alguns versículos. O Salmo 119 é dividido em 22 blocos. Cada bloco é uma letra do alfabeto hebraico. Esse é o 6º bloco, que a letra é Val. Então nós vamos ver aqui agora o que Deus está falando conosco. É bonito quando a gente vê que o escritor foi usado pelo Senhor Deus. Ele escreveu 176 versículos e contou toda a história do alfabeto. Como eu não sei hebraico, não vou entrar em comentar nada. Ouço algumas coisas, mas quem não sabe, não sabe. Então, melhor ficar naquilo que já entende um pouquinho, mas esse pouquinho ajuda. O versículo é o 41 que começa. O autor aqui está pedindo a Deus o seguinte: venham sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor. É preciso delas, irmãos. Quanto mais perto de Deus você anda, mais você vai sentir necessidade das misericórdias de Deus, do amparo dele, da proteção. Porque o inimigo, ele é sagaz, ele é mentiroso, ele é astuto. Pedro, por exemplo, Jesus perguntou aos discípulos: quem é que os homens estão dizendo que eu sou? Ninguém sabia. Aí o Pedro teve uma revelação e disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fez um elogio para ele, falou a verdade. Ah, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Coisa séria. De uma hora para outra, o Pedro é iluminado e fala uma verdade. Coisa que nós precisamos. Às vezes nós estamos tentando trazer um amigo, um familiar, um colega de trabalho, de escola, para a igreja. Vemos que ele está perdido, ela está perdida, e nós não temos aquela palavra. Mas uma palavra só resolve. E você tem que esperar em Deus. Quando em 73, eu parei no 3º ano de Direito. Passei 20 anos sem estudar. Eu matriculava, não dava tempo, a igreja me pedia muito. Hoje eu estou até meio malandro, mas antigamente fazia 7 cultos todo dia, de segunda a segunda. Terça-feira era meu dia de folga lá em Madureira. Eu deixava os obreiros, estava fraco, eu pedi o microfone, eu ficava lá para fazer. E tinha prazer até hoje. Você quer me agradar, me arranja um lugar para pregar. Eu vou com a maior alegria. Aí eu estou fazendo aquela vontade de Deus, e pegando aqui, pegando ali, e levando o conhecimento do Senhor Deus para aquelas pessoas que precisam. Porque o negócio não é você falar qualquer coisa, não. Bom, já estava na televisão, que eu estou lá desde 78. Quando eu voltei para a faculdade, eu voltei 20 anos depois. E uma moça lá chegou perto de mim e disse: eu te conheço. Eu pensei que, bom, Jesus é bom. Pensei que ela era evangélica. Epa, eu estou de um lado, você está do outro. Eu passei o olho no caderno dela assim, o nome era sobrenome árabe. Falei: deve ser muçulmana. Aí eu orei: Deus, me ajuda a ganhar essa muçulmana para Jesus. E todo dia chegava, ela estava sempre chegando atrasada, às vezes não ia. Ô pastor, só tem o resumo de ontem, está aqui. Depois eu trilhava já uma cópia do meu escritório, como se eu fosse um rapaz solteiro, fazendo galanteio. Ela chegava: pastor, já está aqui a cópia para você. Quanto é? Eu falei: não é do meu escritório particular, isso não é nada para você. Não, foi menina, eu sei o que eu estou fazendo. O que você precisar pode pedir. E estou agradando. Aí não falar mais de Jesus, mas estou esperando a oportunidade. Um dia chegou a oportunidade, estava quase terminando o curso. Eu estava na fila do cafezinho e ela chegou atrás. Eu olhei e disse: vai tomar um café? Eu disse: não, pastor. E a fila andando um pouquinho, né, comprando a ficha para lá tomar o café. Eu vou comprar um comprimido porque estou com uma dor de cabeça que eu não aguento. É sempre, pastor, isso me machuca muito. Eu falei: se aquele dia, é hoje ou nunca, você deve deixar, se eu ter falado com você, eu explicar para você que
você simplesmente só precisa entender que Jesus já levou a sua doença. Você não tem que ter essa doença. Igual eu prego para vocês. E fui pregando assim. Aí a moça bateu, o que você quer? Eu vi se eu quero um café, comprei, paguei. Quando eu olhei, ela não estava. E agora que a muçulmana não fala mais comigo. Isso era uma quinta-feira. Sexta eu fui à aula, não a vi. Na segunda, quando eu estou chegando lá, ela estava assim no meio da multidão que estava chegando. Procurando, se a muçulmana está procurando alguém. Ô pastor, tem que falar com o senhor. Eu falei, não, quem tem que falar sou eu. Eu fui indelicado com você. Eu fui falar de Jesus, você disse que está do outro lado. Não, o pastor só me fez um bem. É isso que eu quero falar para o senhor. Uma colega me convidou para ir na igreja dela, domingo. Eu fui e aceitei Jesus, agora eu sou de Jesus. Eu falei, você é muçulmana? Não, eu era presidente da mocidade do Centro Espírita, por isso que eu estava de um lado, sou do outro. Mas como gostoso é Jesus, você vê, ele veio tanto tempo orando para poder buscar. Então você precisa dessa misericórdia, porque você ganhar uma pessoa, você vai ganhar mais do que o mundo todo na eternidade como recompensa de Deus. E a gente perde. A gente só peça misericórdia se nós estamos pecando, para ser perdoado, e é verdade, ela dá isso. Se estamos doentes para ser curados, ela também faz isso, mas nos dá habilidade para vencer na vida e conquistar uma pessoa para Jesus, que é um dos maiores milagres que existem. Então o salmista disse, venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação. Ele uniu aqui agora, e é necessário, porque não adianta você ser um cristão exemplar se você não tem a salvação, se você ainda não aceitou Jesus, se você não sente que você é dele mesmo, se você não tem comunhão com ele. Venha sobre mim a sua misericórdia, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra, que às vezes você está na palavra do pastor. O missionário assim, eu aceitei Jesus e eu bebo tudo da boca dele. Não, da minha boca você não pode beber nada. Talvez o que eu dou aqui serve para você. Você tem que estar bebendo da boca de Deus. Você tem que bebendo da fonte que realmente existe do bem. Essa fonte vai fazer a obra na sua vida. E a tua salvação segundo a tua palavra. Ele entendia. É isso que eu tenho que entender, você tem que entender. Enquanto você não tiver um contato com Deus, realmente Jesus entrar na sua vida e você comer da palavra de Deus, ele disse que ele era o pão que desceu do céu, ele é a palavra do Senhor Deus. Enquanto você não tiver isso, você vai tropeçar na vida, vai sofrer, vai passar por crises, às vezes até quase vai embora numa crise dessa, você perde o juízo, quando você vê, meu Deus, onde eu estava? Você estava no perigo. Então você tem que conhecer Deus pela palavra, você nunca mais nega Ele. Pode acontecer o que quiser, não, eu conheço Deus que eu sirvo. Eu quando falo com Ele, Ele me responde. Eu oro, Ele me atende. E Ele está aqui para fazer exatamente isso por você no dia de hoje. Amém? Então, mas ainda tem mais um versículo ainda, o 42. Assim, deste modo, terei que responder ao que me afronta. Você não consegue responder àquele espírito maligno que você acha que é bobo. Lá na feitiçaria ele manifesta dizendo, titi, dá balinha, não é nada, aquilo ali é tudo história. É um bicho perigoso. A gente que lhe traz libertação conhece casos que você nem imagina. Parece que aquilo ali é uma coisa inocente. Não, está destruindo você. Você está servindo ele. Estou falando para alguém que está assistindo agora. Você faz tudo o que ele quer e é ele que está por trás dessa doença. É ele que está por trás dessa infelicidade que você tem conjugal, familiar, das coisas ruins que lhe acontecem. O salmista, usado pelo Espírito Santo, diz que só assim é que nós vamos conseguir. Quando tivermos misericórdia de Deus e a salvação dele, segundo a palavra dele, não conversa de homem. Tem gente que está se destruindo, pessoal. Está na igreja buscando a Deus, mas ainda está na desonestidade. Está nesse aqui, naquilo outro. E sabe que está se destruindo e disfarça, mas não dá certo. É preciso ter esse encontro com Cristo para ele poder mudar a sua vida. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Agora sim. Veio, as misericórdias vieram e a salvação também.
Agora você tem como responder àquele que afronta você, que está decidido. E está decidido a acabar com você, mas com a palavra de Deus você é mais forte do que ele, você é mais forte do que o inferno todo. Você pode enfrentar qualquer coisa, como Deus disse a Josué: Josué, ninguém se susterá diante de ti. Ele teria que colocar Israel em Canaã e ninguém ia suster diante dele. Ele ia vencer e venceu. Não teve aquele negócio, Josué perdeu, não perdeu não, a Maria não vai perder não, nem o João. É aqui que está o segredo, eu tenho que abrir o coração para você, irmão. Eu não estou fazendo discípulo para mim, quem sou eu? Eu não sou mestre de nada. Tem gente aí que fala que é coach, não sei lá mais o que, guru, misericórdia. Eu sou um simples servo de Jesus que quero ser usado por ele para poder mudar a sua vida. E muitas vezes, tem até um caso gozado que aconteceu em Londres, muitos anos atrás, na década de 60 ou 70, o homem foi procurar o psiquiatra, estava ficando meio doido. Aí o psiquiatra conversando com ele e tal, conversou e entendeu tudo. Foi assim: eu vou ser sincero com você, o que está acontecendo com você é falta de alegria. Aqui em Londres tem um circo, que tem um palhaço, você tem que ir lá. Mas olha, você se abre, ri tudo que ele contar, que você vai ficar bom. Aí ele olhou para o psiquiatra assim: doutor, eu sou o palhaço. Irmãos, às vezes o pregador, ele é o sofredor, ele foi instruído, é decoreba, está tudo aqui, ele pegou de alguém. Não, você tem que ter um contato com Deus. Aí você não tem condição de dar para uma pessoa, porque você não tem esse contato, você está bebendo da mão do homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço. Nosso braço é o de Deus, é a palavra dele. Aí nós vamos ser abençoados, nós vamos responder o que está nos afrontando e vamos ganhar vitória em nome de Jesus. Sem perder a direção de Deus. Vamos agora para João capítulo 6, que tem aqui uma palavra bonita, que Deus já me colocou no meu coração, a qual quero estudar com você. Jesus falando, João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Presta atenção, você tem que mostrar que você está se agradando daquilo que Deus está dando. Na hora, por exemplo, que vai cantar, canta. Vai louvar a Deus, louve. Mesmo que você não entenda bem, mas você precisa. Você já está sendo trazido pelo Pai, mas tem que dar a Ele a resposta do que Ele já está mostrando para você. Jesus disse que a quem tem, quer dizer, Ele dá o toque, a pessoa tem um toque, mais se lhe dará. Mas ao que não tem, desprezou, até o que pensa que tem, quando eu quiser, eu vou, não vai. Tem que ser tudo como o Pai está querendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então Ele que vai trazer você, e traz. Aí você vai dando a Deus a resposta daquilo que você aprende. Mesmo que a sua oração ainda seja pequena, parece fraca, mas não é. Dentro de cada um de nós, quando Ele põe a revelação, Ele põe a medida exata para aquele momento nós usemos. Isso já vai fazer um efeito grande. E se você aprender mais um pouco, breve, esses problemas que hoje o atormentam vão cair por terra e você vai ser vitorioso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E veio, o que acontece? E eu o ressuscitarei no último dia. Aparentemente não aconteceu nada. O colega dele que não veio, morreu, e também morreu. Mas todos nós vamos morrer. Mas aquele colega que não quis responder a Deus, não vai ser ressuscitado no último dia. Nós vamos ser. O último dia que ele virá buscar a igreja. Aí nós, primeiro, os que morreram com Cristo irão ressuscitar, já com corpos glorificados, porque carne e sangue não era do reino de Deus. Jesus, quando ressuscitou, os discípulos estavam numa sala fechada a porta e ele apareceu no meio deles. Então, esse corpo glorificado vai ser o nosso corpo para a eternidade, que nunca vai sofrer nenhum prejuízo, não vai ter negócio como hoje tem,
pessoa nasce, a mocidade é o desabrochar da flor, depois começa para os pés de galinha, o bigode chinês, essas coisas todas. Não vai ter isso não, aquele corpo vai ser para sempre. E o colega, coitado, vai esperar outra ressurreição, que é quando Jesus for dar fim a todas as coisas, e a ressurreição da condenação. Porque nós decidimos se vamos ser salvos é agora. Não, eu quero Jesus, eu te recebo. Aí Ele vai dando uma revelação para você. Então ninguém pode vir a mim, mas não tem um. Seja a maior autoridade do país, seja o juiz bravo, seja aquele comerciante rico que não respeita ninguém. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai que me enviou não trouxer. É o Pai que vai levar você. Então você vai acertar, basta que você queira. Alguém vem e fala, não, eu estou seguindo a palavra de Deus, Ele vai me levar lá. Porque aquela pessoa apressadinha pode estar pondo você num desvio e você não vai ficar firme. Pega sempre não o que eu falo, mas aquilo que você entende na pregação, aquilo que a palavra de Deus fala com você. Tenha uma Bíblia em casa, e se você não tem, vá ao shopping e aqui em frente a dona Eliana tem. Eu perguntei um dia desse, eu esqueci, parece que é R$14, a Bíblia é baratinha. Eu falei, poxa, qualquer pessoa pode comprar, qualquer chinelo velho aí custa mais do que isso. Então vamos dizer que você sai daqui e rebenta a parede, já cai dentro do shopping, que é do lado aqui da São João. E graças a Deus por isso. Então deixa eu explicar para você. Aí você vai lendo, vai aprendendo um pouquinho. Mas missionário, a Bíblia de 14 pode ter defeito. Não tem. Ela é a mesma coisa. O que encarece é quando é couro, é quando o papel é de qualidade, e letra maior, aquela que põe vermelho e preto, tudo isso vai encarecendo a publicação. Mas o escrito é o mesmo, não tem diferença alguma. Então ninguém, não tem esse que pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra de Jesus, que é a verdade. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não. O que morreu em Cristo será ressuscitado pelo Senhor. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todos vão ser ensinados por Deus. Aí que você tem que pegar aquilo que eu já falei. O que o missionário fala como homem, a opinião dele, pode ser até certa. Mas a de Deus não tem defeito, não pode não, é certa. O que Deus fala não é opinião, é a verdade. Você entendeu, você tem a verdade para todos sempre. Não muda. Vem um falso que quer forçar a coisa. Não, a Bíblia é um livro ultrapassado, tem que ser escrito, reescrita. Meu Deus, essa pessoa esqueceu de ler Apocalipse 22. Deixa eu pegar o versículo para você aqui. Essa pessoa está incorrendo um risco, um erro que vai dar um prejuízo eterno para ela. Cadê o Apocalipse 22? Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus terá a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Tudo isso é conversa de demônio. A Bíblia é um livro atual como se tivesse terminado de ser escrito ontem. E terminou há 1900 anos, e levou 1600 anos para ser escrita nessa forma. Então, aqui a palavra de Deus não tem um defeito, não tem um versículo que colide com o outro, que nega o outro, é tudo direitinho. Está escrito nos profetas, e serão todos, todas as pessoas, ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Você tem que ouvir e aprender do Pai. Essa é a palavra do Pai. Ele teve cuidado em colocar isso aqui. Quando eu era pequeno, eu lembro que na igreja que eu pertencia, fizeram um estudo sobre a perseguição à Bíblia Sagrada, lá na Europa. E a Europa era muito atrasada, igual o nosso interior do país. Então, os perseguidores chegaram e a pessoa ia dar comida para os porcos, eu lembro disso. E estava um balde assim que ela ia colocar.
Quando viu que eles, o pessoal que queimava a Bíblia e prendia quem tinha, a pessoa jogou o fubá, mas não adiantou, mataram a pessoa e tal. E ficou aquilo lá, desapareceu. Depois, anos, não sei se chegou a passar séculos aí, alguém encontrou aquele balde lá e foi, achou gozado, foi tirar, estava a Bíblia intacta ali dentro. Que Deus segurou a palavra dele. Isso é muito importante, a gente saber dessas coisas. O ódio é para a palavra de Deus. Tem um país muito grande. Se você chegar lá e falar assim, eu vim falar de Jesus. Não, você não pode falar de Jesus aqui. Não, eu vim falar que eu sou um Deus. Eu tive uma iluminação, eu vi assim. Então conta para nós como é que é esse caso. Você vê como é que é. A Bíblia faz eles terem um medo tremendo por causa dessa palavra. E conhecereis a verdade vos libertará.